responsabilidade que a gente se encontra aqui com temor a Deus e sua palavra, mas com amor por ela, e assim prosseguimos nesta mensagem. Oremos ao Senhor. Santo Deus, louvado seja o teu nome por esse dia, pelas misericórdias que o Senhor nos proporcionou neste dia e a cada dia que o Senhor nos proporciona, que o Senhor não nos responde segundo as nossas transgressões, mas com o teu amor em Cristo Jesus através dele. Tem misericórdia, ó Deus, e que ao abrir da minha boca a tua palavra possa ser proferida, o ensino que tu queres trazer, a mensagem que tu queres trazer possa ser dada. Não é o mensageiro, mas é a mensagem, em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos os cristãos, mundo afora, falam em vitória. Nós temos a vitória. E, naturalmente, fala com base em Romanos, por exemplo, em Romanos 8:37 diz que em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, na Bíblia da linguagem de hoje. E também em outras linguagens diz: somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Mas do ponto de vista puramente histórico, a gente não consegue visualizar isso. Que vitória é essa? Do ponto de vista histórico, Jesus foi julgado, condenado e morto. Você chegar em um lugar do mundo e dizer que aquele a quem eu sirvo e no qual eu creio foi Jesus, aí a pessoa pergunta: sim, mas ele foi julgado, condenado e morto, e aí? E tem mais. O condenado à morte de cruz, ele era preso de braços abertos e era pregado na madeira pelos pulsos, pelos pés, e morria depois de algumas horas de exaustão por asfixia e parada cardíaca. É esse de quem estamos falando, que nos deu vitória? Como a Derval já anunciou, está vivo. Esse que nos deu vitória, ele foi o único que foi julgado, condenado e crucificado e morto, mas que ressuscitou. E vamos, quem quiser abrir, eu não trouxe nenhum slide, tá? Quem quiser abrir a Bíblia em 1 Coríntios 15, de 12 a 20, onde está a argumentação do apóstolo Paulo em relação à sua ressurreição. Porque, se você assistiu aquele filme Em Defesa de Cristo, você vai ver que, quem assistiu, né? Deve ter visto uma situação em que alguém pergunta: tá, como é que eu desmonto o cristianismo? E o outro responde: vá na ressurreição. Se você desmontar a ressurreição, é um castelo de carta, o resto cai. Então 1 Coríntios 15 vai nos dizer algo sensacional. Vejam que no verso 3, logo, eu disse 15 de 12 a 20, mas no verso 3, o apóstolo Paulo começa a sua argumentação dizendo: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Que as fontes dele são primárias. E isso é importantíssimo do ponto de vista histórico, porque do ponto de vista histórico é que os adversários do cristianismo tentam quebrá-lo, tentam desacreditá-lo, não é? E aí ele vai discorrer o que acontece. A partir do verso 12, aí começa: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? 13.
Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Verso 16. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E Paulo repete essa contra-argumentação. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos todos os homens os mais dignos de compaixão. A argumentação de Paulo, ela vai e vem. Ele faz a argumentação e a contra-argumentação. E no verso 20 ele fecha. Mas, e aí ele vai à conclusão. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias daqueles que dormiram, ou seja, que morreu. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos. De fato, mas vamos adiante um pouquinho. Mas por que isso? Para que essa vitória sobre a cruz, a ressurreição, seja nossa, é fundamental a gente entender um detalhe: justiça de Deus. O fato de Cristo ter morrido é uma parte do fechamento. Isso faz parte da justiça de Deus. Mas como? Como isso? Assim como a ira de Deus não é como a raiva humana, e sim sua justa reação ao pecado dos homens, a justiça de Deus não é como a justiça humana. Para nós alcançarmos essa justiça, a justiça de Deus deve ser satisfeita. Como, pois, podemos nós entender e captarmos e absorvermos a justiça de Deus, para que nós possamos alcançar aquele alvo que Cristo veio? Porque veja, os cristãos, se você chega, e aqui não existe codenominacional, se você vai na Rússia e alguém se identifica como cristão e crê que Cristo ressuscitou dos mortos, e entende a justiça de Deus, ele é meu irmão, ele é seu irmão. Se você vai na Coreia do Norte, e vê um cristão sendo massacrado, e assim mesmo ele confessa a Jesus, ele é seu irmão, ele é meu irmão. Em qualquer canto, em qualquer parte do mundo, se você vai numa tribo indígena lá perdida no Amazonas, mas que o cristianismo já chegou lá, já foi alcançado, ele é seu irmão, ele é meu irmão. O apóstolo Paulo chega a uma conclusão perturbadora na carta aos Romanos, em sua argumentação sobre os homens. Abram aí, por favor, Romanos capítulo 3, e verso de 10 a 12. Romanos capítulo 3, e verso de 10 a 12. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, nem quem busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Essa é a conclusão que chegamos da raça humana. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá atrás no Éden, quando houve a queda, o homem, em termos de humanidade, caiu. Quebrou em quantos pedaços? O que sobrou, se é que sobrou? Sobrou alguma coisa? Sobrou resquício? Sobrou resquício de Deus. O homem ainda pode dizer uma única coisa para Deus: quero ou não quero.
essa graça comum que permeia os seres humanos, que ainda é resquício da comunhão de Adão lá atrás, nos leva e nos traz a situação de podermos entender a justiça de Deus. Deus, na sua onisciência, Ele nos providenciou a justificação. Nós estávamos condenados em nossos delitos e pecados. Nós estávamos numa situação, e estamos, quer dizer, aqueles que não têm a Cristo no coração, numa situação lamentável. E Paulo discorre a sua argumentação todinha no capítulo 3, sobre estarmos perdidos. Mas no verso 21, continua aí na mesma página, no verso 21, depois dele discorrer o seu arrazoado sobre o homem estar perdido, ele diz, porém agora, e aí ele vai dar sequência a um fato novo. Se manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Esse argumento jurídico, ele é algo extraordinário. Você tem noção da profundidade que é isso? Você tem noção do quanto você estava antes e quanto você está agora? E para aqueles que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador, do quanto você está e quanto você poderá estar? O que Deus está propondo aqui é que na queda nós ficamos inimigos de Deus. Mas em Cristo nós nos reconciliaremos ou nos reconciliamos com Deus. É o que se chama de paz com Deus versus paz de Deus. E existem dois textos conhecidos, que é um que está em Filipenses 4,7, que diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. E o outro, em Romanos 5,9, diz, como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira por meio dele. Aliás, 5:1, tendo sido pois justificado pela fé, temos paz com Deus. Paz com Deus é quando você não está mais num estado de inimizade. Paz de Deus é depois. Você só tem a paz de Deus se você estiver em paz com Deus. E você só está em paz com Deus se você retirar a inimizade. Por quê? Porque todos pecaram. Você tem noção da profundidade que é isso? A ira de Deus está sobre a humanidade. A ira de Deus está sobre cada ser humano. E para você obter a paz com Deus, você não tem justiça própria. Você não consegue chegar lá. A própria Bíblia diz que a nossa justiça, a justiça própria é como o quê? Trapos de imundície. É preciso que Deus mesmo providencie essa justiça. Deus mesmo consiga fazer essa justiça. Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E esse ato de justiça de Deus, que Deus fez em Cristo Jesus, é que vai trazer a paz com Deus. No capítulo 5, Paulo começa a sua argumentação final sobre a questão. Depois dele dizer, mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus, como a gente leu.
Justiça de Deus mediante a fé em Cristo. No capítulo 5 ele começa dizendo: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, como eu já li, por isso, por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele prossegue na sua argumentação. No 9 ele diz: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Veja, como eu digo às vezes lá na sala, a ira de Deus não é como a raiva que o homem sente de alguém, ou que faz alguém ou duas pessoas tornarem-se inimigas mortais pelo resto da vida. A ira de Deus é a sua reação santa e justa ao pecado do homem. Então, por natureza, o homem está, vamos dizer assim, num português bem popular, brigado com Deus. Por natureza. Por quê? Nós pecamos porque somos pecadores. Nós nascemos assim, em Adão lá atrás. Não adianta a gente querer ser diferente. Em nossa carne habita o pecado. E aí a argumentação do apóstolo prossegue em relação à justiça que vem de Deus. Nós mesmos não conseguiríamos chegar. Então, a partir do verso 18, Romanos 5, verso 18, Paulo começa a dar o fechamento na sua argumentação. Abram aí, Romanos 5, 18. Depois dele prosseguir com a argumentação anterior, ele diz: consequentemente, portanto, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da desobediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Você tem noção, vou perguntar de novo, da profundidade que é esse texto? Você tem noção do que é esse ato de justiça? Nós não tínhamos condições de chegar a Deus. Nós estávamos nivelados por baixo e não tínhamos como sair. Tínhamos que ser resgatados. Tínhamos que ser buscados. E tem mais, esse resgate tinha que ser de fora. Não adianta boas obras, não adianta virar alguém que sai por aí fazendo todas as boas obras possíveis. Não que isso seja ruim, e isso é bom, e isso deve ser consequência de uma pessoa cristã. A questão não é essa, mas essa não é suficiente para pegar você e levar a Deus. Você tem que ser buscado. Você tem que ser resgatado. E todo resgate pede o quê? Um pagamento. Todo resgate pede um pagamento. Entende agora o mecanismo da salvação? Entendem o mecanismo da salvação? Você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador. Esse ato de justiça, sabe aquele gol que você já viu assim, que gritou muito do seu time? É muito além, aquele gol é fichinha junto disso. É aí que consiste o grande plano de Deus. Não é algo tão simples. Jesus veio para quê? Para morrer pelos nossos pecados. Sim, daí. Não, é algo muito mais profundo. A justiça de Deus é algo extremamente perfeito, juridicamente preciso. Eu me lembro que
nessa briga que tem jurídica que está aí com o ex-presidente, alguém disse que o que o outro juiz escreveu era irretocável. Não quero entrar nesse ponto. Mas a justiça de Deus é irretocável. Irretocável, é perfeita. Sem ela, a gente não chega. Nós falamos de vitória e falamos até de triunfo com Cristo na cruz. Vamos abrir em Colossenses 2, 13 a 15. Colossenses 2, 13 a 15. Veja que texto. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou as transgressões e o quê? Cancelou o escrito de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele removeu pregando na cruz. Você entende isso? Você entende isso? Você que ainda não tem Cristo no coração, entende isso? Ele removeu pregando na cruz e tem mais. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. É para sair, irmão, é para sair dizendo glória a Deus e aleluia e gritando bem alto, de felicidade. Só assim a gente pode entender qual é a vitória na cruz. Eu conto uma historinha na sala, eu vou contar aqui porque tem mais gente. Imagine que você morre, você é cristão, você morre, chega lá no céu, e na porta do céu tem um anjo, assim de 2 metros e alguma coisa, um guarda-roupa lá. E chega para você, Adeval, e diz assim: me dê um motivo para eu deixar você passar. E aí ele puxa a sua ficha corrida, sua folha corrida, né? Lembra de folha corrida do tempo? Puxa a sua folha, tá? Sai um papel bem grande. Você isso, você isso, você isso, você isso, você isso, você isso. Olha aqui, ó. Me diga como é que eu posso deixar você passar? Tá aqui suas transgressões, seus pecados. O que é que você vai dizer? O que é que você vai dizer? Você vai dizer: meu amigo, anjo, olhe a última linha. Está escrito em vermelho: cancelado. Cancelado. Ele cancelou seu escrito de dívida na cruz. Amém? Cancelado. É por isso que algumas pessoas falam que o cristão ele perde a salvação. Não, não perde. E sabe por que não perde? Porque quem deu diz que não tira. O que é que Jesus disse? Dou-lhes a vida eterna. E o que? Ninguém os arrebatará da minha mão. Meu irmão, meu querido amigo, isso é de uma profundidade imensa. O cristianismo não é raso. Quem pensar que o cristianismo se resume a uns textozinhos, não sei o quê, uns cânticozinhos, uma liturgiazinha, está muito enganado. O cristianismo é profundo, é denso, é firme, é forte, tem robustez. Exatamente, Adeval, é comprovado. São mais de 5.000 escritos, cópias do Novo Testamento. Historicamente perfeito. Tem gente que tenta derrubar, não é? Mas no fim das contas não consegue. C.S. Lewis tentou derrubar. Esse do filme que eu citei, O Caso para Cristo. Lee Strobel também, quem assistiu, leu o livro ou assistiu o filme, ele tentou derrubar o cristianismo, ele não conseguiu derrubar. A última palavra dele no filme, ele diz isso no livro, ele olhou para as evidências
que ele botou tudo num quadro, aí sentou numa cadeira como quem diz assim. Aí respirou fundo, aí disse, tá, você venceu. Daí para frente ele se tornou um cristão, e ele hoje é um senhor, um grande pregador da palavra de Deus, Lee Strobel. E como ele tem muitos ao longo da história, muitos cristãos que se tornaram cristão, né? Você não nasce cristão, você se torna cristão, pelo entendimento de que essa palavra, ela é perfeita. Esse ato jurídico, ele é perfeito. Ele não tem retoque. Ele vai e lhe diz assim, olha aqui, está aqui. Cabe a você alguma coisa, quero ou não quero, aceitar ou rejeitar. Só. Deus providenciou tudo. Por quê? Está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo, isto é, as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho. Ele não fez, até esse ponto aí, nenhuma acepção de pessoas. Ele amou o mundo, as pessoas, todas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E aí tem que haver um filtro, que é para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Firmados nessa rocha e nesse ato jurídico perfeito, a gente sim pode ir para Romanos 8, 35 a 39, e vejam que eu fiquei praticamente em Romanos, porque eu acho a carta aos Romanos, ela não é uma carta, ela é um tratado, ela é algo espetacular, algo fantástico, né? Os críticos da Bíblia, quando chegam em Romanos, eles se tremem, eles não conseguem criticar, não conseguem passar, não é? Então, Romanos 8, de 35 a 39, em relação ao amor de Deus, em relação ao ato jurídico, ao ato de justiça que Deus preparou em Cristo Jesus para nós, ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Faz uma pergunta ao apóstolo Paulo. Quem? Ao longo dos séculos, cristãos foram torturados, jogados aos leões. No capítulo 11 de Hebreus, vamos fazer um parênteses aí para ir lá para o capítulo 11 de Hebreus. Ele vai desfilar aqui, primeiro ele vai explicar o que é a fé, mas logo em seguida ele vai desfilar que pela fé, alguns heróis alcançaram fatos e atos que se sucedem aqui. Ele vai falar de um bocado de gente. Fala de tanta gente, que no verso 32, ele diz, que mais direi? Não tenho tempo para falar, aí fala de mais gente, Gideão, Baraque, Sansão, Jafité, Davi e tal. Os quais pela fé conquistaram o reino, praticaram justiça, tal. No verso 36, ele diz, outros, porém, e eu só vi, eu tenho uns 30 anos de evangelho, eu só vi uma pessoa falar sobre esse texto, outros, porém, foi o pastor Paulo Dantas aqui. Outros, porém, e aí ninguém quer falar sobre esse assunto, enfrentaram zombaria, açoites, foram acorrentados, colocados em prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio de espada, andaram errantes, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Então é uma vitória que nós temos, que parece ela estar às avessas, né? Na matemática, onde menos é mais, ela parece estar às avessas, mas quando a gente entende a justiça de Deus, vai ver que esses às avessas é de fato direito perfeito. Então o apóstolo pergunta, quem nos separará do amor de Deus? E aí ele vai desfilar algumas coisas, a justiça, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Você quer saber mais um pouquinho sobre isso? Vá atrás de cristãos na Coreia do Norte, tá? Vá ler o livro
Torturado por amor a Cristo, do pastor Richard Umbran. Vá ler O Contrabandista de Deus. E tantos outros que, ao longo dos séculos, entenderam esse amor, entenderam essa justiça de Deus, que não é justiça própria, você não tem condição, entenderam o quanto eles não tinham condição de chegar, e partiram, e foram levar esta palavra às pessoas, ao mundo, aos países, aos descrentes. Quem nos separará do amor de Cristo? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Há um grupo de estudo escatológico que diz que o cristão não passará pela grande tribulação. Grande tribulação é um termo cunhado na escatologia para o futuro, onde irá acontecer uma tribulação como nunca houve na terra. E diz que os cristãos não passarão. Nós somos melhores do que quem? Me diga, a gente é melhor do que quem? Passaremos sim, quem estiver vivo passará. Não é, irmão? E o apóstolo Paulo continua: mas em todas essas coisas somos o quê? Mais que vencedor. Você sabe o que quer dizer mais que vencedor? Você lembra quem é mais antigo aqui, lembra da musiquinha do Ayrton Senna, né? Quando ele que toda vez que acontecia um brasileiro passando em primeiro lugar, tocava a musiquinha, não era só para ele não, mas ele foi quem tocou mais. Tá certo? E aí a gente dizia, ele venceu. Em Cristo você é mais que vencedor, porque as vitórias que você porventura tenha nessa vida, elas não vão te acompanhar, a vitória final está na frente. Para o cristão, a morte, ela é um detalhe. Quem morre em Cristo tem a vida eterna pela frente. Para o cristão, mesmo que você tenha um parente que partiu e está em Cristo, ela é um detalhe doloroso. Mas é um detalhe. O cristão tem a visão mais à frente. É como se eu estou vendo ali o tripé da câmara, a morte estivesse ali, mas ó, para frente tem toda uma cidade. Amém? E o apóstolo Paulo continua: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade. Quando ele olhou assim e viu que já tinha escrito isso tudinho, porque são 9 pontos aqui, aí ele disse, bom, e nem alguma outra coisa criada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então essa vitória que o cristão tem, ela é perfeita, ela é única para cada um. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Essa vitória que Cristo nos dá, através desse ato, que Deus nos dá, através desse ato de justiça chamado Jesus Cristo, ela nos leva para além, a vida eterna com Ele, para o gozo eterno, na nova cidade, na Nova Jerusalém, enfim, para a vida eterna com Cristo. Amém? Vocês entendem a profundidade disso? Entendam. Isso não é geografia para se decorar, isso é feito matemática, é para se entender esse mecanismo, se entender esse ato. Em nome de Jesus, vamos orar. Que Deus abençoe todos nós. Deus e Pai, louvamos o Teu nome, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua palavra que nos garante, pela Tua justiça, muito além da nossa, que nos permite chegar a Ti. Senão nós não temos justiça própria que consiga chegar até Ti, Pai. Te agradecemos por Jesus ter vindo, ter tomado o nosso lugar para fazer perfeita justiça e para que nós, através dessa perfeita justiça, cheguemos ao Ti. Em nome de Jesus. Amém.